Eu vou começar agora. Primeiramente, obrigado por esse convite. Eu gostaria de agradecer a Renato Sariedini Araújo e também ao professor Fuad Quirilos por esse convite, e o que vai nos permitir trabalhar sobre um tema central, que também é um tema do seu próprio grupo de trabalho, que é a psicanálise, sua relação à política e também à ética. A apresentação feita por Renato foi muito boa. Ela retrata bem o assunto que vou tratar nessa conferência, e acho que a gente vai então se entender bem. E queria ainda dizer que, caso isso interesse a vocês, eu apresento aqui esse livro Lacan e Lévi-Strauss na sua versão brasileira, que essa do conjunto dos meus livros é esse que foi traduzido ao português por Joel Birman em 2019. E acho que ainda está disponível na editora Civilização Brasileira. Eu tentarei ser esquemático na minha apresentação e ser claro também. A minha pesquisa nessa conferência de hoje, que eu espero que seja curta, é um trabalho sobre a evolução da ética do sujeito ocidental do ponto de vista da psicanálise. Assim, isso supõe ao menos duas histórias para a minha própria construção de objeto. Então, primeiro se trata da evolução da ética no Ocidente, e o segundo ponto, a evolução da teoria da ética do Ocidente do ponto de vista da psicanálise. E assim, sabemos que, desse ponto de vista, a ética é uma problemática, é uma questão para Freud, fundador da psicanálise. Mas essa problemática na qual trabalha Freud não é a mesma, não é o mesmo ponto de vista. As questões mais atuais que são discutidas no campo cultural, intelectual, universitário francês se dão então em torno dessas questões do gênero, que fazem atualmente muito debate na França, nos Estados Unidos e acho também que na América Latina, ao menos no Brasil. E, de fato, eu fiz nesse meu último trabalho, chamado Lacan, quase queer, onde eu abordo, eu não sei se teremos tempo de fazê-lo realmente, mas eu abordo as questões queer, observando que as questões queer, desenvolvidas particularmente pelos filósofos anglo-saxãos Butler e Preciado, particularmente, desenvolvem críticas extremamente violentas contra a psicanálise, porque eles fazem da psicanálise, então estamos no campo da ética, eles fazem da psicanálise um operador de reprodução das dominações masculina, heteropatriarcal, de práticas de morte contra homossexuais e da dominação feminina, masculina das mulheres. Bom, eu trabalhei essa questão nesse livro, retomando notadamente o conjunto do meu trabalho que eu tinha já desenvolvido a questões ligadas a esse assunto. Primeiramente, a questão do pai, porque
É necessário saber se sim ou não, e se estamos em sociedades patriarcais, o que é realmente o caso, porque até a prova do contrário, nunca se encontrou antropologicamente uma sociedade não patriarcal. Isso não existe, não existem sociedades matriarcais. Existem sociedades matrilineares, mas isso é muito diferente. Então, a nossa sociedade ocidental, como a brasileira, eu imagino, no Brasil e em outros lugares, como, por exemplo, nos países dos quais falamos muito atualmente no Oriente Médio, são sociedades patriarcais. O que não impede, naturalmente, de se perguntar qual é o papel do pai nessas sociedades. Então, eu vou retomar tudo isso, a questão do pai, imediatamente. Eu vou tentando indicar alguma coisa muito simples que, para o meu trabalho, eu distingui 3 Lacans, 3 períodos da pesquisa de Lacan. Tem, inicialmente, o jovem Lacan, guarde o termo, é o jovem Lacan, que é um Lacan de 37 anos, em 1938, e que publica Os Complexos Familiares, e que vai até 1950. O jovem Lacan tem 49 anos em 1950. E depois, um segundo Lacan, muito importante, que vai, digamos, de 1950 a o que eu coloquei aqui como 1960, aproximadamente, mas vai até talvez 1963, e no interior desse segundo Lacan, que é um Lacan estruturalista, influenciado por Lévi-Strauss, e que finalmente deve tudo a Lévi-Strauss, que está em transferência com ele, e Lévi-Strauss é o mestre de Lacan. E há um terceiro Lacan, que eu chamei do Lacan das mitológicas, que está entre 1958 e 1963. O último período que nos leva até ao seminário que Lacan não fez, precisamente sobre a questão do pai. E o nome do pai, dos nomes do pai, porque ele foi excluído da IPA. Então eu retomo agora, tentando guardar essa linha de raciocínio sobre a evolução da ética no Ocidente. Como vocês sabem, vou falar esquematicamente, para Freud, a organização, o operador de regulação psíquica da ética no Ocidente e fora também, para ele, é o complexo de Édipo. Que é fácil de conhecer, todo mundo conhece. E como todos conhecem também essa fórmula simplificada de que o menino, o filho, que é a fonte de um desejo incestuoso pela mãe, ele é parado pelo pai e a criança então entra numa fase de latência nesse afrontamento e espera sua vez para obter os bens do pai. E se trata então de uma fábrica do macho ocidental. É fácil de entender. E para a menina é um pouco diferente, porque ela não entra por esse lado do amor para o pai, ela entra pelo lado do ódio contra a mãe. Por quê? Porque a mãe não lhe deu o falo. E ao que ela vai buscar então do lado do pai. E nós temos então um complexo de Édipo de gênero, assim, em Freud. E o seu operador central, sobre o qual retornaremos, porque no diálogo que tentamos estabelecer com os nossos camaradas filósofos queer, eles consideram
particularmente que culpabilizar o filho do desejo incestuoso pela mãe demanda um pai reforçado e poderoso para que a lógica funcione em relação à reprodução dos laços sociais, quer dizer, da família, e assim, esse é um ponto extremamente agudo de separação que ele deseja, então, de separação com essa lógica psicanalítica e a orientação das curas psicanalíticas, as curas freudianas, que desejariam, então, revalorizar o pai de tal maneira que esse pai segure a sua função, garante sua função, que é de garantir a repressão do desejo incestuoso nos meninos e nas meninas. Essa é a primeira grande operação. Bom, eu vou pegar agora Lacan, que considera que, enfim, o jovem Lacan considera que esse Lacan de 37 anos considera que Freud não está Lacan não está de acordo com Freud, que considera que o pai no inconsciente é o pai morto, então o pai freudiano, que é o pai de Totem Tabu, que vocês certamente conhecem, que é o pai das igrejas, que é um Deus todo-poderoso. Para Lacan, esse ponto de vista sobre o pai é um Lacan muito mitológico, que é preciso, então, estabelecer um outro pai, que é um pai de família. E por isso, Lacan diz que esse pai estaria em declínio, o que provavelmente já se ouviu muito e talvez ainda se ouça no meio analítico, que o pai está em declínio e que por isso há uma cascada de desastres clínicos, segundo essa noção analítica, que é particularmente o que se chama de problemas, disfunções da modernidade, anorexias, bulimias, depressões e atos violentos. E para esse ponto de vista que é simples, que é mais o pai da família é fraco e perde seu valor, e menos a repressão se faz do desejo incestuoso do filho, e nesse momento se obtém uma sociedade problemática, atrapalhada. Então, Lacan desenvolveu nessa época a partir de Durkheim, porque Durkheim, ele, então, explicava que a história da família ocidental teria feito passar a família de suas formas largas e harmoniosas a um pedacinho de família conjugal, papai, mamãe e eu, e que nesta variação, o valor do pai teria declinado. E então a gente vê que essa análise da ética do Ocidente nessa época para o jovem Lacan é que a família contractada, reduzida à família conjugal, e assim o pai de família perde seu poder, sua potência social e perde também o seu valor em relação à estruturação subjetiva dos filhos e das filhas. Então essa é a teoria desse primeiro Lacan, do declínio da imagem da imago paterna. E, então, quando Lacan considera que é um determinante essencial da produção da psicanálise, produzida precisamente pelo que ele chama de um membro do patriarcado judeu, saber Freud. E vocês sabem que a produção de Freud e de Lacan não são as mesmas.
sobre a questão do pai, e na época a imago paterna então estaria perdendo seu valor, criando a grande neurose caracterial dos filhos. Isso então em 1938, e aí a gente vê um tipo de ética que é essa ética do neurótico caracterial, que deve seu mal-estar, a organização de sua dor, de sua subjetividade, a uma queda do valor do pai. Ora, naturalmente, se sabe a partir de 1975, com os historiadores da escola de Cambridge, que desde sempre a fórmula dominante da família na Europa sempre foi a família conjugal, o que implica, então, com um trabalho de arquivo sério, que as ideias de Durkheim eram falsas. E, bom, ele não trabalhou corretamente sobre essa questão histórica. E, então, toda essa teoria do pai em Lacan que perde toda a sua base. Mas Lacan, então, em 1950, porque a história continua, e que essa época, então, é quando Lévi-Strauss chega de Nova York com a sua tese Estruturas Alimentares da Família, com a teoria particular do que é o sujeito para Lévi-Strauss, e então o sujeito do simbólico e da função simbólica. E essas funções simbólicas só podem funcionar corretamente, quer dizer, de maneira neurótica, se no universo do sujeito houver um significante particular, um significante essencial, de exceção, um significante de valor zero, de valor semântico zero. Esse significante é necessário para que haja uma amarração entre o significante e o significado. E a linguagem ordinal só funciona, então, para Lévi-Strauss, se houver no universo simbólico do sujeito esse significante. Então, Lacan ele vai abandonar essa teoria do filho da família em relação ao sujeito na psicanálise, e vai tomar essa teoria do sujeito do inconsciente como sujeito da linguagem, sujeito da palavra e da linguagem. E ele vai tomar, então, essa teoria do significante zero, que tem várias nominações em diferentes culturas. Por exemplo, Lorendados Iroquois, o Nahual, em alguns grupos mexicanos, e etc. E Lacan ele vai desenvolver, ou batizar esse significante zero de nome do pai. Todos que já ouviram falar um pouco da teoria lacaniana sabem que essa teoria do nome do pai vai ter um sucesso imenso, sobretudo que esse significante zero, que se chama significante nome do pai em Lacan, mas Nahuatl nos mexicanos. Então, esse nome do pai, quando Lacan o propõe, ele demonstra, graças ao trabalho com psicose, que quando esse significante não funciona corretamente, o sujeito entra em uma lógica psicótica. Então vocês veem o que diz respeito à orientação ética das duas grandes classes de sujeitos que existem, a saber, neurose de um lado e psicose do outro. Evidentemente, a ética é um pouco diferente.
nos sujeitos neuróticos e psicóticos. E Lacan demonstra que quando o que ele chama de nome do pai, que é o significante zero inventado por Lévi-Strauss, e que também os estruturalistas de 1950 em Nova York, Lacan demonstra então que a linguagem funciona de maneira psicótica e há um grande rompimento de funcionamento entre o sujeito da neurose e o sujeito da psicose. Isso é algo importante, é uma descoberta importante, esquematizada por Lévi-Strauss, que Lacan introduz no campo da psicanálise. E nesse trabalho, então, meu trabalho traduzido em português, eu tento demonstrar que esse significante nome do pai, essa teoria do significante nome do pai vem de Lévi-Strauss e não é uma invenção de Lacan. E meu ponto de vista é então que nesse momento Lévi-Strauss é o mestre de Lacan. E Lacan vai então revisitar toda a clínica psicanalítica com essa nova ferramenta que é esse nome do pai e, particularmente, a questão do pequeno Hans, quer dizer, acentuando que é o pai da criança fóbica, que para pequeno Hans é o cavalo. A fobia, então, para Lacan é um significante, o cavalo, o pai vira o cavalo e a gente vê a função propriamente semântica que toma a questão do pai, que não é mais agora a questão do pai de família com seu valor e declínio, mas o que agora há valor simbólico do pai, porque o pai, do ponto de vista da psicanálise, o filho e a filha são sujeitos da palavra e da linguagem, e são sujeitos do simbólico. Então, o pequeno Hans indica que trata-se de um mito pelo pequeno Hans e que o significante cavalo é um significante insignificante. Então, para Lacan, o pai se torna um nome, um significante insignificante, um valor simbólico de valor zero, que permite, então, essa capitonagem entre significante e significado. E aí a gente vê que estamos já bastante distantes das críticas violentamente colocadas por alguns filósofos queer contra a psicanálise, que consideram que a psicanálise deseja constantemente consolidar o valor do pai de família. No Ocidente, o pai branco. Essa é a crítica. Contudo, eu discuto com eles, porque evidentemente eles tentam se apoiar sobre Lacan para desenvolver suas críticas da psicanálise e da sociedade na qual estamos todos. Assim, eu tentei lhes fazer compreender que entre o jovem Lacan de 1938, que acentuava o valor do pai da família, e o segundo Lacan, que é o Lacan estruturalista que conhecemos, e que considera que o pai é um significante a valor zero, evidentemente não é a mesma função paterna. E não é questão para os psicanalistas que somos de continuar a dirigir curas do ponto de vista de um reforço do pai de família. Esse é o primeiro ponto. O segundo, sobre o Édipo. Se em Freud percebemos que o Édipo, que o filho edípico se afronta ao pai que deve ser poderoso e o tempo todo reforçado, é o caso. Se vão dizer que é o caso
Para Freud, isso não é de modo algum para Lacan, porque para Lacan o Édipo a ser tomado do ponto de vista do desejo incestuoso do filho pela mãe, mas ao contrário da mãe para a criança. É assim, então não o filho que quer a mãe, mas a mãe que quer a criança. O que é fácil de se confirmar, digamos, no ordinário da clínica, que são efetivamente as mães que querem as crianças, muito mais do que as crianças que gostariam de transar com suas mães, porque eles não têm o aparelho genital para tal. Então a gente tem uma virada da problemática que é necessário compreender, que a mãe quer a criança e Lacan, então, precisa que, querendo a criança, ele situa o que quer a mãe, quer dizer, a criança como um fetiche, a mãe quer um fetiche, ela quer uma criança fetiche que se chama, em Lacan, de falo. Então, a gente ouve falar de falo por vezes no debate entre os filósofos queer e a psicanálise. Saibam que o falo não são os atributos do pai, não é o pai que é o falo, mas é a mãe que tem o falo. E ela o tem na modalidade do fetiche. Isso é muito importante de se dar conta dessa virada, o que eu chamei de revolução do falo, que permitiu a Lacan de colocar a sua teoria sobre o falo nos anos 60 e mostrar toda a diferença que tem na clínica e na ética da feminilidade, dividido, por um lado, sobre a vontade maternal, a vontade da mãe de ter uma criança fetiche, como eu repito, que é algo do ponto de vista da estrutura da perversão. Então, do outro lado, tem a mulher que diz respeito não de um gozo, mas do desejo, que é uma coisa bem diferente. No que diz respeito da ética no Ocidente, é necessário separar o gozo do desejo, que é algo bem diferente. O desejo, o que é? O desejo ele tem uma causa, a gente sabe isso desde Platão, essa questão da ética não é nova. Em Platão a gente vê que o desejo é o desejo de nada, a causa do desejo é nada, é a parte do nada. O que se entende também no sentido que o desejo, quando ele obtém objeto, ele morre. E então tem-se diversas estratégias que eu não vou entrar muito no assunto, mas que é esse espaço do nada no desejo como a causa mesmo do desejo que deve ser preservada, que o desejo é o desejo do nada, que parte do nada e vai para o nada se o desejo quer eticamente ser reconduzido. Então temos, vou retomar, na clínica e na ética do feminino, de um lado, a questão clínica ou ética, porque clínica, ética e política é a mesma coisa. Então, de um lado, a gente tem o lado fetichista da mãe, de ter os objetos. O pai, ele também quer ter objetos, claro, porque ele trabalha para os bens da cidade. E também a partir
dos primeiros textos, das primeiras grandes tragédias de Sófocles. Então, os grandes textos, os primeiros grandes textos da cultura ocidental, que o pai ele quer ter o objeto, quer fazer a família, e a mãe, ela reconduz da parte dela essa dominação paterna, criando uma certa disciplina interior da família e produzindo crianças para o pai. Porque as crianças não são para a mãe, mas antropologicamente as crianças são para o pai, para a reprodução dos bens da família. Então, de um lado, o homem está estruturado antropologicamente por uma lógica do desejo dos bens, e a lógica da mãe, ela estrutura a mulher do lado do ser um objeto de desejo. E para um homem ou para uma mulher, raison pour laquelle il arrive quelquefois que la femme dans cette position d'être, acontece que a mulher nessa posição de ser, ela quer continuar do lado do ser e não quer ser descompletada como uma mãe. Daí a ideia de Lacan de fazer Medea a verdadeira mulher na sua integridade de mulher, que é a de matar as crianças para reencontrar a sua posição feminina. Então a gente vê aí essa questão ligada à ética. É um trabalho muito particular do Lacan, onde ele leva com a clínica psicanalítica muitas nuances em relação à ética do homem, à ética da mulher, à ética da mãe. E, do seu ponto de vista, Lacan considera que as mulheres que gostam, que amam as mulheres, são então automaticamente heterossexuais. Quer dizer que elas amam e procuram objetos héteros. Então você vê que, desse ponto de vista, nessa discussão com os colegas queers, a gente vê que para Lacan não tem esse tipo de organização binária dos sexos mas que pode haver mulheres que estão em posição propriamente heterossexual quando elas amam particularmente outras mulheres. Então, vamos caminhando para o último ponto. Lacan retorna nesse momento das mitológicas, que é um Lacan que continua estruturalista e próximo de Lévi-Strauss, e ele retorna às fontes da cultura ocidental e estuda de maneira muito inteligente e com a lógica estrutural. Ele vai estudar os grandes textos da cultura ocidental, que eu chamei isso do Lacan dos mitológicos, porque em referência aos mitológicos de Lévi-Strauss. Então, Lacan ele também passou a desenvolver uma pesquisa sobre a mitologia ocidental, e para isso ele retorna diretamente ao grande texto de Sófocles, o Édipo Rei, Antígona, Édipo Colônia, e aí onde ele vai buscar a evolução da ética no Ocidente. Especialmente também, ele vai chegar nessa peça essencial de Hamlet, que ele considera como uma tragédia cristã, e que, para Lacan, é necessário considerar que o cristianismo, a emergência do cristianismo, vai com a morte dos deuses. Então, se vocês veem que para que a tranquilidade
retorne na cidade de Tebas, como vocês conhecem a tragédia de Sófocles, do Édipo Rei. O filho, Édipo, se precipita quando ele se dá conta de sua situação, quer dizer que ele está dormindo com sua mãe. Então, eu vou ainda adicionar aqui que Jocasta, ela já sabia, e o Édipo não sabia, mas a gente vê aí uma confirmação da tese de Lacan que a mãe quer dormir com seu filho, o que não é o caso do Édipo. E quando ele se dá conta dessa situação incestuosa, com o gozo da mãe, ele se precipita no que chamamos na automutilação. Ele se fura os olhos e ele parte em errância acompanhado da sua filha Antígona. E aí a paz retorna em Tebas. Então, nessa análise da ética do Ocidente, o filho, quem deveria trazer de volta a paz na cidade, é Édipo, e ele se automutila. Daí a ideia de Lacan, mais tarde, um pouco, de que a castração é normalmente uma automutilação, não é uma mutilação pelo pai, mas é uma automutilação, e que deve ser feita até o fim, de certa maneira, pelo filho, se ele quer entrar na lógica das trocas sociais, etc. Temos aí um primeiro quadro que Lacan vai estudar de maneira estruturalista, essa tragédia de Sófocles, com a tragédia moderna, do homem moderno, que para ele é Hamlet, cujo todos os críticos se deram conta de que o príncipe da Dinamarca, ele não se precipita como Édipo o fez na automutilação ou na mutilação para libertar. Hamlet, ele quer guardar para ele uma parte de alguma coisa dele mesmo, ele não quer colocar em perigo algo dele mesmo, e é o que chamamos de objeto A. Enfim, é um objeto que não é nada mais, nessa época, para Lacan, que a imagem eu-ideal típica de si mesmo, um pedaço do eu-ideal que o sujeito não quer colocar em risco. Então, esse eu-ideal, essa imagem ideal dele mesma, que ele não quer colocar em perigo, o Hamlet, que não quer entrar em conflito com seu tio para cessar o laço incestuoso entre o tio assassino de seu pai e sua mãe, então ele vai demorar muito, porque ele quer uma espécie de resgate. É esse o ideal típico, um fragmento narcísico que vai ser para Lacan o homem da modernidade. Esse Hamlet, do qual nós somos ainda herdeiros. Então, o homem da modernidade é menos Édipo, que se automutila imediatamente, completamente, e Hamlet, por sua vez, é um homem fechado nessa que eu chamei de prisão de vidro do fantasma, que é o envelope narcísico, que é sua imagem, que ele não quer estragar e que se encontra capitonada nos ideais do cristianismo. Essencialmente, você amará o seu próximo como a você mesmo, e daí de onde deduzimos que se eu amo o próximo como eu mesmo, então eu nunca amarei outra pessoa que eu mesmo. É o que constitui, digamos, a armadilha do homem moderno, o narcisismo do homem moderno, e é daí que a psicanálise propõe de sair, de fazer o homem neurótico, porque para Lacan a neurose é quando não há Deus.
E então a gente trata na modernidade de um homem moderno sem Deus e que tem um apego a esse eu ideal típico, a sua própria imagem, e que o narcisismo, então, ele causa essas dificuldades para o sujeito que perde sua potência, inclusive a potência sexual. Mas, bom, isso é outro assunto. E aqui, bom, de certo ponto de vista, a gente também está de acordo com os filósofos queer, de que o sujeito moderno está fechado, como diz Preciado, de dizer que o sujeito está fechado em uma gaiola, em uma cela, em uma grade. E, de fato, eu concordo que o homem moderno está fechado em sua gaiola. Somente que Preciado não avança muito para fazer uma solução para sair dessa gaiola e de encontro ao objeto do desejo, ao passo que na psicanálise lacaniana é muito exatamente esse o ponto que é definido por Lacan sobre a passe, que é de se desfazer desse eu narcísico, para enfim encontrar um caminho para o objeto do seu desejo. Enfim, aí estão algumas questões que eu tratei sobre essa discussão da ética e da evolução da ética no Ocidente, que depende do ponto de vista da psicanálise, também da evolução do ponto de vista da evolução do campo analítico sobre o mal-estar na cultura, a impotência do neurótico, a insatisfação da histérica, evidentemente essa bela questão da psicose, que é provavelmente a mais dolorosa atualmente e que a gente vê que ninguém sabe exatamente como sarar isso, ainda que a gente acompanhe esses sujeitos de perto. E é isso que eu tinha a falar e agora podemos abrir para o debate. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, gostaria de agradecer ao professor Marcos Zafiropoulos. É um tema bastante instigante e no Brasil nós nos vemos às voltas, né, com essas questões, e eu queria escutar, se possível, um comentário dele sobre uma preocupação que nos chega aqui de maneira bastante intensa sobre a patologização das questões da sexualidade. Então, em muitas dissertações e teses, pesquisas, né, tem sido pensada uma abordagem que não fosse patologizante com relação à sexualidade, e um dos caminhos que se tem pensado é abordar essas questões pela via do narcisismo. E gostaria de escutá-lo, o que ele tem a dizer sobre isso. Então, não há patologização. O que produz o campo analítico? Primeiro, que ele receba, que nós recebemos em nossas clínicas, sujeitos que se queixam da situação pela qual estão passando e que procuram encontrar soluções para a sua própria vida. É essa a situação psicanalítica. Nós consideramos que o sujeito
sofre de uma lógica do inconsciente que ele mesmo não conhece e que ordena, contudo, a sua vida. E é do que ele se queixa, e que pode ser chamado de sintoma, sofrimento, de dor. É por isso que ele procura um analista. E então todo o trabalho é de tentar de encontrar uma solução com ele, com o sujeito, para que ele se desfaça dos impasses subjetivos no qual ele se encontra e que chamamos de sintoma. Mas aí não tem nenhum tipo de patologização. É simplesmente uma troca de palavras, porque na orientação analítica a gente não trata com medicamentos e nem de um ponto de vista médico. Esse que vem nos falar, e o único instrumento do qual dispomos é o de nos encontrarmos com o que acontece com o analisante, reintroduzindo essa lógica do inconsciente que aparece à noite em seus sonhos. O sujeito, então, ele não é patológico, ele é dividido, o que é bem diferente. Dividido entre sua consciência e sua lógica inconsciente, que ele vem, digamos, explorar com o analista que vai ouvi-lo para tentar encontrar essa lógica ou suas lógicas e os entraves em sua vida, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida social, seja na sua vida profissional, etc. Então, a gente não tem essa ideia de patologizar, mas muito pelo contrário. E para mim é importante que a psicanálise fique fora do campo da medicina e até do campo da psicologia, que visa recolocar o sujeito em uma lógica de norma social, de normalizá-lo. A psicanálise, então, ela não é uma disciplina que está aí para isso, apesar de ter psicólogos médicos e psicanalistas médicos e psicólogos psicanalistas que podem ser tentados a fazer da psicanálise um dispositivo de normalizar um sujeito que não está muito bem dentro de uma certa normalização social. Para Lacan, não é questão de colocar os sujeitos como é o caso, por exemplo, para os psicanalistas americanos que têm uma ideia que é de colocar o que não está muito bem, o que se queixa, o que busca, porque senão ele não iria procurar uma análise. Não se trata de colocá-los na lógica dos bens familiares, bens sociais, etc. Então, tem uma antipatia natural entre o funcionamento social e a infinidade de suas lógicas de dominação e a liberdade reencontrada do sujeito, do sintoma, que será liberado do seu sintoma e fará finalmente o que ele quiser. Então, para Lacan, o que não é, o Lacan diz que não é um psicanalista, é um garantidor da burguesia. Então, é claro que não se trata na análise da felicidade das gerações futuras, mas de acompanhar o sujeito para uma situação de liberdade relativa que ele vai escolher
apesar de todas as dificuldades que ele tem, que ele não seja orientado para uma reprodução dos laços familiares, paternos, das normatividades sexuais, e evidentemente nem a dominação paterna, nem a dominação das mulheres. Então a gente não patologiza enquanto psicanalista. Não, eu queria, se possível, que o professor Marcos pudesse nos ajudar um pouquinho a entender, porque se eu bem entendi, eu não sou psicanalista, me considero mais um psicólogo genético e humanista, mas se eu bem entendi, ele descreveu 3 momentos do estudo do Lacan, 3 Lacans, né? João Lacan, o Lacan intermediário, o último Lacan. E a minha pergunta inicial seria, se o Lacan estivesse vivo, se ele continuasse ainda vivo, imagino que teríamos um quarto Lacan. Que é quarto Lacan. A minha pergunta é um pouco essa, assim, como é que, diante dessas três possibilidades que temos aí, né, que ele escolheu o último Lacan para fazer a sua reflexão mais pontual, que é um Lacan que não viveu ao tempo que nós vivemos agora, com as mudanças que nós vemos agora, né? Como é que, a partir dessa leitura de um Lacan que não viveu os tempos que a gente vive agora, como é que ele consegue, então, fazer essa interpretação para o tempo de agora? Não sei se dá para entender um pouquinho essa minha compreensão. É uma compreensão de alguém totalmente ignorante da psicanálise, provavelmente eu esteja, né? Mas, Lacan, toda essa evolução clínica do pensamento em Lacan é feita a partir da análise dos grandes textos da sociedade ocidental, com um axioma, que é o axioma que eu vou ler aqui rapidamente. Ele estuda, então, os textos da mitologia ocidental. E Lacan diz, então, eu defendo e defenderei sem ambiguidade, e assim eu penso estar na continuidade de Freud, que as criações poéticas engendram mais do que elas refletem as criações psicológicas. Então, primeiro aos textos e em seguida à subjetividade. Assim, se houver... Lacan começou... Então, digamos, o Lacan faz como Lévi-Strauss, ele analisa a evolução do sistema simbólico ocidental e das mitologias que aparecem em seguida como tragédias modernas, Hamlet, ou os Kufontaine de Claudel, e enfim, ele vai buscar, por exemplo, nos grandes textos da modernidade, como em James Joyce. O último Lacan, bom, tem um quarto porque tem o que se chama de o último Lacan. Esse último Lacan trabalha bastante a partir, quer dizer, considerando que o sujeito do inconsciente é o sujeito da linguagem e que esse sujeito da linguagem se deduz dos grandes textos. E assim, enquanto haverá grandes textos, haverá então esse sujeito da linguagem que vai evoluir e que é necessário então estudar. Por exemplo, uma noção central que é essa do sintoma tem uma evolução importante do último Lacan, que faz aparecer Ulisses de James Joyce
une suppléance, ce texte de como Joyce est une uma suppléance suplência, o qui va texto de fonctionner comme un Joyce, symptôme, uma suplência que vai funcionar como um sintoma. symptôme. Não como um sintoma, mas um Ça est un peu sintoma. trop, probablement Tudo isso é um trop pouco nuancé, peut-être pour, mais la réponse muito tem personne muitas qui a nuances posé la para question poder responder, mas doit être cherchée dans l'évolution des mas grands essa textes. pergunta Est-ce da qu'il y a pessoa des déboîtements que colocou a pergunta é que é necessário procurar nos grandes textos, qui permettent de faire enfim, se há consequências dos mitos ocidentais que fazem emergir os novos períodos de organização da ética do sujeito no Ocidente, e a cada vez e sempre é necessário que os psicanalistas tentem encontrar o que é que muda na ética do sujeito ocidental, e o que muda é a buscar na evolução dos grandes textos. Hoje, eu me interrogo se se trata sempre dos grandes textos ou, por exemplo, das séries. A gente vê que na dimensão internacional há uma evolução considerável das séries que retomaram ou tomaram lugar do cinema, ao menos na França, e é possível que nós vejamos aparecer dados subjetivos que serão incorporados no social e que modificarão ainda a organização do sujeito e do sujeito do inconsciente. Por exemplo, vimos que primeiro tem as séries e depois as guerras, por exemplo. Nós vimos com as séries como Fauda, não sei se vocês viram, aí no Brasil, a gente viu primeiro uma série que contou precisamente o que iria acontecer no 7 de outubro em Israel. E tudo que vivemos atualmente da infelicidade, do mal-estar ocidental e oriental também já está inscrito nas séries. Então, é interessante ver que é possível notar que o nosso desenvolvimento cultural, suas organizações e a sua estruturação de subjetividade pode estar atualmente menos nos grandes textos, ainda que o texto religioso continue evidentemente estruturante, apesar de tudo que se diz no Ocidente e no Oriente, porque essas guerras são finalmente guerras realizadas em nome do Pai, como sempre. Tem essa mistura na modernidade, de um lado, da expressão dos mitos, dos grandes textos e dos grandes textos religiosos, e depois a expressão desses mitos que tomam formas novas em sua expressão nas séries, que inundam absolutamente, eu acredito, a cultura de suas características atuais. Então, claro que é preciso fazer um trabalho bem feito sobre isso, mas o tema, digamos, é o mesmo e poderíamos dizer que, desse ponto de vista, haveria, sim, um outro Lacan ou outros Lacans. À tarde, professor Camilo, se não me engano, no seminário 20, Lacan diz que é hétero todo aquele que ama uma mulher, independente do sexo, independente do gênero. E se eu também não me engano, não escutei bem, parece que o Marcos, o professor, colocou que seria hétero uma mulher que ama uma mulher. Então, eu queria ver se você pudesse comentar um pouco a respeito disso.
E lá no seminário 20, Lacan coloca, né, que é hétero todo aquele que ama uma mulher independente do sexo. Do ponto de vista de Lacan, da lógica lacaniana, o desejo que é orientado para o que se chama do outro sexo, o grande A, que é diferente do sexo do pequeno outro, o pequeno A. E assim, o heterossexual masculino supostamente deve ser orientado para o objeto do seu desejo, que lhe é radicalmente, então, que chamamos da mulher, que é o objeto radicalmente outro que o homem, a mulher, hétero ao homem. Então, a partir do momento onde nós temos muitas mulheres que desejam outras mulheres, então temos outras figuras. Então, por exemplo, no que se chama esterilização, não é raro encontrar uma mulher que deseja como mulher e que deseja ser desejada e que deseja também do ponto de vista dos homens. E nesse caso por exemplo, o caso de Dora, que é o caso bastante conhecido, pelo qual Freud estudou, mostrando que a mulher deseja do ponto de vista do pai e que acaba caindo sobre o objeto do pai, que é a bela amante do pai, e que tem então esse momento transitório a uma relação homossexual, assim. Então, mesmo essa posição, a gente tem uma heterossexualidade da mulher nessa situação, que pode amar uma outra mulher heterossexual que ela ama a partir de uma identificação paterna ou masculina. O que é o caso, inclusive, frequentemente, na clínica, percebemos que as relações homossexuais, então, de algumas mulheres homossexuais ficam constrangidas pelo desejo por outras mulheres, porque elas desejam de um ponto de vista masculino o que elas não têm sempre os órgãos como o do homem, o que é um problema, que é algo que faz elas sofrerem. E desse ponto de vista, nós temos, por exemplo, uma dessas mulheres chamada Judith Butler, que se chama o falus lésbico, que é a última invenção de Butler. Quer dizer por que dizer que as mulheres não têm falo, quando elas poderiam muito bem fazer gozar uma outra mulher com sua mão? Então ela inventou a teoria do falo lésbico. E a gente vê que Butler conhece Lacan e que ela conhece também suas próprias dificuldades sexuais, como cada um de nós. E ela propõe, então, uma solução a esse tipo de situação pela invenção de um falo. O que eu falo que um falo que é alguma coisa como um pênis artificial, mas é alguma coisa que não desincha, que não desentumece, o que não permite perceber quando o desejo está ou não está mais presente.
o que faz que, bom, o falo tem esse lugar particular nas civilizações. E é por isso que se diz que as civilizações são falocentradas. Mas é o fato que, que os homens tenham esse falo faz com que os homens sejam o que Lacan chama da parte fraca da sexualidade. Os homens são fracos no registro da sexualidade porque, precisamente, o falo deles falha relativamente rápido. Bom, e depois tem técnicas, não é? Mas eu não vou fazer aqui o trabalho de sexólogo, mas Lacan tratou então de 2 pontos, falando que as mulheres que amam as mulheres ocupam uma certa posição que faz que essas mulheres sejam também heterossexuais e que os homens sejam a parte fraca na relação sexual, que inclusive não existe, já dizia Lacan. Mas isso ainda é um outro assunto. Isso é o que eu posso responder-lhe, não sei se está muito claro. Mas isso se distancia um pouco das posições dos filósofos que sustentam que as lésbicas não são mulheres. Então, isso tudo precisa ser tratado com muito cuidado. E a gente acaba encontrando muitas surpresas, por exemplo, na Monique Wittig, que estudou em Paris, depois nos Estados Unidos, e fez então essa frase muito impactante, que é: as mulheres lésbicas não são mulheres, porque elas não entram no contrato das esposas, o que deve se discutir, evidentemente, mas que é dos pontos de vista de um herói moderno, porque ela foi muito incensada e admirada no meio gay e lésbico, particularmente. Então, e do outro lado a gente tem Lacan, que diz que, para mim, são heterossexuais. Não todas. Não, e a mulher, ela é dividida entre a mulher e a mãe, e ela também pode ser dividida nessa questão do objeto do seu desejo, que pode ser uma mulher, que ela pode desejar de um ponto de vista de um homem, nesse momento, de um homem heterossexual. Então ela pode desejar ser um homem ou desejar do ponto de vista de um homem, uma outra mulher, e se colocando não como a que tem o falo, mas ou então como uma mulher que é o falo, que é o objeto do desejo. E bom, isso tudo demanda tempo para elaborar e discutir, mas também é útil para compreender o que é a ética no Ocidente e a atualidade no debate que tem atualmente na modernidade. Boa tarde. Os índices brasileiros dizem que o Brasil é o país que mais mata e mais consome pornografia e prostituição de pessoas trans e travestis. Eu gostaria de saber quais são os desdobramentos do ponto de vista lacaniano que levam o sujeito a ficar entre o desejo e a violência. Tá bom. Eu gostaria de saber, do ponto de vista lacaniano, quais são os desdobramentos que levam o sujeito a ficar entre a violência, né, e o desejo sexual. Eu tentei explicar que há uma diferença entre o desejo e o gozo. O desejo é uma coisa que se reconduz no desejo como tal, que é o desejo do nada. Então, quando o desejo sexual, por exemplo, encontra o gozo,
ele termina. E seria necessário mais algum tempo para que ele se refaça. Então, a gente vê que são duas noções de situação opostas. O gozo sexual se opõe ao desejo sexual. É isso que sujeitos particularmente desejantes, por exemplo, podem gozar pouco. Então tem essa oposição. Agora, com relação à questão colocada sobre a violência pornográfica, se eu entendi bem, que é uma questão que se coloca e uma questão recorrente sobre a consumação pornográfica, consumo pornográfico, que conduziria ao gozo mortífero do corpo. Isso não está provado que existe essa ligação direta. Seria necessário fazer um estudo estatístico bem feito. Quem matou? Será que o assassino consumiu filmes pornográficos, etc. E aí teria uma sociologia do ato a se fazer para se dizer dessa relação. Também podemos nos surpreender com o impasse no qual se encontra o sujeito moderno, de ser reduzido à impotência de amar apenas a si mesmo, como eu expliquei mais cedo, com esse axioma, esse imperativo religioso: ame o próximo como a ti mesmo. E se eu amo o outro como eu mesmo, eu só tenho acesso a mim mesmo. Então, é que se coloca na nossa sociedade, na nossa cultura, e o que não é apenas um axioma católico ou cristão, mas se coloca na relação ao outro um ponto de libertação necessária para chegar ao corpo do outro. Isso quer dizer que a grande questão ética que se coloca na modernidade não é tanto a questão da gentileza, do respeito, mas a grande questão do mal. Como vou abordar o outro se eu não me liberto dessa ideia de amá-lo como eu mesmo? Então eu preciso amá-lo de maneira diferente que a mim mesmo. E para amá-lo de uma maneira diferente do que eu amo a mim mesmo, eu preciso de atravessar essa gaiola narcísica que é constitutiva da subjetividade. Não é uma patologia o narcisismo. É simplesmente que o homem tem um corpo, que ele tem uma imagem do seu corpo. E assim, para chegar ao corpo do outro, é necessário de atravessar esse obstáculo na modernidade. Então, temos várias modalidades de libertação. Por exemplo, os santos que vão ir tocar os corpos dos leprosos e que vão atravessar a fronteira do belo e do bom, encontrar alguma coisa no outro de seu próprio gozo. O que é uma outra grande proposição ética que diz respeito à modernidade do século XVIII e XIX, que é a opção sádica, que é: você pode gozar de mim até onde você quiser. Então, assim, que eu não respondo à construção do objeto propriamente dita, se a
se o consumo de pornografia produz ou talvez impeça agressões sexuais ou assassinatos de trans ou de homossexuais ou de outras pessoas, mas a questão que se coloca para o homem, de maneira geral, é de gozar de um outro corpo que não seja o seu, e o que implica uma diversidade de palavras a pensar. Evidentemente, é esse o problema que você coloca, que é o problema do mal. O mal que, então, não é o bem. Né? Quando a gente está no bem, tudo vai bem, mas quando a gente sai dele, está todo mundo só, o que é a atualidade. Então, hoje, a gente tem um reforço desse chamado de não me colocar, não de me incomodar. Então, por exemplo, o meio queer tem essa ideia de não colocar o sujeito em uma posição desconfortável, que tem essa polícia do corpo. Mas, para responder a sua pergunta, é necessário desenvolver pesquisas criminológicas e para saber se os assassinos consumiram ou não pornografia de maneira diferente do que todo mundo consome hoje em dia, por exemplo, de uma maneira compulsiva. Hoje a pornografia parece mais uma coisa compulsiva, que parece justamente uma tentativa de guardar na imagem da televisão uma separação com o ato diretamente feito. Enfim, mas isso é uma pesquisa que é necessário fazer e que você poderia fazer com uma epistemologia, uma sociologia bem feita, com criminólogos, com antropólogos, saber se no Brasil esses crimes são diferentes. Enfim, é bastante complexo esse tema, e é isso que eu posso te dizer assim de maneira geral. Mas você tem razão, em Lacan se coloca a questão do mal. Nós vamos, então, agradecer ao professor Zafilopoulos a né, muito importante para nós todos aqui, né, que são temas que a gente tem tratado, que a gente tem feito reflexões. Nós esperamos ter outras oportunidades que ele fale novamente conosco, e também agradecer ao Renato o esforço da tradução, né, o convite ao professor Zafilopoulos, a toda a organização desse dia, né, e esperamos que tenhamos novamente outros encontros. Obrigado. Bom, obrigado aos que estiveram na sala ouvindo, e espero que possamos continuar o trabalho. Então, obrigado e tchau.